tratam de imposto de renda pessoa física. Então, aqui a gente tem a Instrução Normativa 1500. Ela dá regras gerais de tributação de pessoa física. Então, vocês vão ver que ela segue aqui, ela define quais são os contribuintes, o que são rendimentos tributáveis, e aí, capítulo a capítulo, ela vai tratando dos tipos de rendimentos, né? Então, ela começa pelos rendimentos isentos ou não tributáveis. Então, por exemplo, rendimento de distribuição de lucros, é um rendimento isento. E aqui tem uma série de outros rendimentos que também são considerados como isentos, tá? Rendimento pago por previdência, assim por diante. Aí a gente vai ver o próximo capítulo, descendo aqui um pouquinho, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Qual é o principal tipo de rendimento tributado exclusivamente na fonte? É o rendimento de aplicação financeira, tá? Então, a aplicação financeira, você vai lá, coloca seu dinheiro no banco, escolhe a aplicação que você quer fazer. A maior parte das aplicações financeiras é o banco que retém o imposto devido sobre o seu rendimento e já recolhe para o fisco. Depois, você precisa declarar esse rendimento de aplicação financeira na declaração de imposto de renda, mas ele não afeta o cálculo da declaração do imposto que você deve, nem do imposto que você vai restituir. Ele só vai para a declaração de imposto de renda para fins da Receita Federal manter o acompanhamento do patrimônio e da evolução do patrimônio do contribuinte. Rendimento de 13º salário também é tributado exclusivamente na fonte, e aí ele trata de uma série de outros rendimentos também tributados exclusivamente na fonte. No capítulo 5, a gente tem os rendimentos sujeitos à tributação definitiva. O que é a tributação definitiva? É aquela que o próprio contribuinte precisa recolher. Então, ocorreu o fato gerador, o contribuinte precisa recolher. Ele também tem que informar na declaração de imposto de renda em geral, mas esse rendimento também não vai estar sujeito a ajuste na declaração de imposto de renda ao final do ano. Ele também só vai ser informado lá para fins de acompanhamento de evolução patrimonial. O principal rendimento dessa categoria é o ganho de capital. Então, por exemplo, se eu compro uma casa, anos depois eu vendo essa casa com ganho de capital, por um valor maior do que o valor que eu comprei, eu vou ter o ganho de capital configurado, vou ter que pagar imposto sobre isso, tem algumas regras de redução, de isenção e assim por diante, mas em geral vou ter que pagar ganho de capital sobre isso e vou ter que pagar isso separadamente dos meus demais rendimentos. Então, fiz o ganho de capital em um mês, eu tenho que recolher o imposto devido até o último dia útil do mês seguinte. Eu mesmo recolho. Então, a gente falou do rendimento de aplicação financeira, por exemplo, que é o banco que recolhe, a fonte pagadora que recolhe. Recolheu, não tem mais nada que fazer com aquele rendimento, a não ser declarar. Mas ele não vai afetar a base de cálculo do seu imposto no final do ano. Esse rendimento sujeito à tributação definitiva sou eu que recolho, o próprio contribuinte recolhe, tá? E também, ele é adicionado à declaração da pessoa física, ele é declarado lá, mas ele não afeta o cálculo do imposto no final do ano. E eu tenho aqui o mais comum, são os rendimentos que estão sujeitos à tributação na fonte a título de antecipação. O principal exemplo de rendimento tributado na fonte a título de antecipação é o rendimento de salário, né? Então, o que acontece? Eu vou recebendo salário, a fonte pagadora vai retendo o imposto de renda na fonte, mês a mês, e vai recolhendo para o fisco. Chega no final do ano, ou na declaração do ano do exercício seguinte, eu tenho que declarar os rendimentos que eu recebi e o imposto que a fonte pagadora reteve de mim. A soma desses rendimentos vai se sujeitar à apuração do imposto de renda na própria declaração, e eu vou descontar o imposto que foi retido. Por isso que aqui está dito que é rendimento tributado na fonte a título de antecipação, porque a retenção pela fonte pagadora é simplesmente uma antecipação do tributo que eu devo. Esses são os rendimentos que depois, no final do ano, vão te gerar, eventualmente, restituição do imposto que foi pago, dependendo das deduções às quais a gente tiver direito, tá? Tem um tratamento próprio
para aquilo que eles chamam de rendimentos recebidos acumuladamente, né? O que são rendimentos recebidos acumuladamente? São aqueles rendimentos que são pagos em um período e se referem a vários períodos de anos anteriores, eventualmente. Então, o principal exemplo disso aqui é uma condenação trabalhista, por exemplo, né? Então, se eu entrar com uma ação trabalhista contra uma empresa, referente a vários anos de trabalho, e ela for condenada a me pagar diferenças salariais, vamos dizer assim, ela vai me pagar essas diferenças salariais referentes a vários meses. Esses rendimentos vão ser tributados no momento que eu receber, mas tem um tratamento próprio para os rendimentos recebidos acumuladamente, que são os rendimentos desse tipo, tá? E basicamente é isso. Depois ele vai dar... tem ainda o tratamento do recolhimento mensal obrigatório, aquilo que a gente chama de carnê-leão. O que é o carnê-leão? É um imposto que eu, contribuinte, tenho que antecipar mensalmente quando eu recebo rendimentos de fontes que não estão obrigadas a efetuar a retenção do imposto. Então, por exemplo, se eu recebo pagamento de pessoas físicas residentes no Brasil, elas não estão obrigadas a reter imposto de renda. Então, se eu recebo rendimento de pessoa física no Brasil, ou se eu recebo rendimento de pessoa física ou jurídica sediada no exterior, eu tenho que mensalmente apurar todos os rendimentos que eu recebi dessas fontes e fazer um recolhimento com base nisso que a gente chama de carnê-leão. Esse rendimento que está sujeito ao carnê-leão, ele também é declarado ao final do ano na declaração de ajuste, soma com os demais rendimentos tributáveis, e é isso que vai fazer com que eu possa apurar o imposto devido, tá? Então, aqui vocês vão ver que é uma IN bastante extensa, a IN 1500. Ela trata de várias espécies de rendimentos diferentes, da forma de fazer a declaração de ajuste, do que pode ser deduzido, das deduções com dependentes, quando eu tenho que pagar imposto, assim por diante, tá? Então, sempre que tiver dúvida com relação ao imposto de renda, pode recorrer aqui à IN 1500 também. Além disso, tem o regulamento do imposto de renda, o decreto 9580, vocês vão ver que os primeiros capítulos do regulamento do imposto de renda tratam da tributação de pessoa física, tá? Então, aqui, ó, o livro 1 começa com a tributação das pessoas físicas. Ele vai falar de quem são os contribuintes também, o que acontece quando eu sou casado ou sou separado, se eu tributo em conjunto e se eu tributo separado. Vai tratar também de tributação de espólio. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que uma pessoa falece, se ela tiver bens que precisam ser partilhados e tal, enquanto não é finalizado o inventário, eu tenho que continuar apresentando as declarações de espólio. Então, enquanto o inventário estiver rolando, todo ano eu preciso apresentar uma declaração em nome do espólio, em nome do decujus, em nome do falecido ou falecida, e eu só posso fazer a declaração final do espólio quando o inventário estiver encerrado. Tá? Então, aqui é uma outra fonte importante para vocês recorrerem também quando vocês forem analisar imposto de renda de pessoa física. Esse regulamento de imposto de renda ele serve tanto para pessoa física quanto para jurídico. Os primeiros artigos vão tratar especificamente da tributação de pessoa física. Depois a gente tem essa instrução normativa 84 de 2001. E vocês vão ver que eu estou sempre me baseando ou no site do Planalto ou no site da própria Receita Federal, porque aqui eles já mostram todo o histórico de alterações, tá? A fonte mais confiável que tem é ir direto no Planalto ou direto no site da Receita Federal. Então, aqui a gente tem a N 84 de 2001, ela vai falar da apuração do ganho de capital. Então, lembrando aqui para vocês, né, o que é o ganho de capital? É quando eu vendo um bem ou um direito pela pessoa física por um valor maior do que o valor que eu adquiri. Então, se eu vendo um carro por um valor maior, se eu vendo uma casa por um valor maior, se eu comprei um direito qualquer, vamos dizer que eu tenha comprado o direito de, sei lá, editar um livro. Se eu vender o direito de editar esse livro, eu vou ter rendimento de ganho de capital também, por exemplo, tá?
tá? Então, isso se aplica também à venda de direitos. Eu vou sempre ter como base, para apurar o ganho de capital, o meu custo de aquisição, que é quanto eu paguei para adquirir aquele bem ou aquele direito. Eu vou contrapor esse custo de aquisição ao preço de venda. Ou se o preço de venda for maior que o custo de aquisição, eu tenho o ganho de capital, preciso analisar qual é a natureza desse bem, porque eu tenho algumas hipóteses de isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital pela pessoa física. Então, eu tenho que analisar qual é o bem que eu tô alienando, verificar se eu tenho algum tipo de isenção, de redução de base de cálculo em relação àquele bem, e apurar o imposto com base numa tabela progressiva que depois eu mostro para vocês. Então, aqui, IN 84 de 2001, trata do ganho de capital de maneira geral. Depois, a gente tem uma outra instrução normativa, CN 599 de 2005, que ela trata de algumas hipóteses de isenção e de redução do ganho de capital. Então, vocês estão vendo aqui que se eu tiver alienação de ações negociadas no mercado de balcão, né, ações negociadas em bolsa, de até 20 mil reais, eu tenho isenção. Ou se eu tiver venda de bens de até 35 mil reais, de outros bens ou direitos de até 35 mil reais, eu também tenho isenção. Essa mesma IN é a IN que vai tratar também de reduções na apuração do ganho, perdão, na apuração do ganho de capital na venda de imóveis, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu só mostrar aqui para vocês. No artigo 2º, a gente tem uma isenção específica quando eu vendo um imóvel residencial e aplico o produto da venda desse imóvel residencial na compra de um outro imóvel residencial dentro do prazo de 6 meses. Então, nessa hipótese, eu tenho uma isenção do ganho de capital, desde que eu aplique o produto integral da venda, ou seja, todo o valor que eu recebi pela venda, eu aplico na aquisição de um outro imóvel residencial. Se essa compra do novo imóvel residencial for apenas parcial, eu tenho uma isenção parcial com relação ao imposto de renda sobre o ganho de capital. E aqui ele dá regras de quando contar os 180 dias, os 6 meses, né? Se eu fizer a venda de vários imóveis, ou se eu fizer a compra de vários imóveis, ou se eu fizer a venda de imóveis à prestação, ou a compra de imóveis à prestação, e assim por diante, tá? Depois, aqui mais para baixo, no artigo 3º, essa mesma instrução normativa trata de hipóteses de redução do ganho de capital, perdão, considerando um fator de redução mensal. Ou seja, quanto maior o tempo pelo qual eu detive a propriedade de um imóvel, maior vai ser a redução do ganho de capital que eu vou ter. Na IN, eles trazem as fórmulas, que são até que relativamente complicadas, né? Elas têm um fator de redução para imóveis adquiridos até outubro de 2005, outro fator de redução para imóveis adquiridos a partir de outubro de 2005, com esses fatores aqui, mas o programa de apuração de ganho de capital, que eu vou mostrar para vocês também, faz esse cálculo, faz essa apuração toda automaticamente, tá? Mas, de qualquer modo, se vocês tiverem dúvidas conceituais com relação à apuração do ganho de capital, vocês podem recorrer a SN também. A gente tem essa outra IN, número 208 de 2002 também, que ela fala com relação à tributação de rendimentos de fontes situadas no exterior. Rendimento de trabalho e rendimento de ganho de capital também. Então, ele vai definir aqui quem é residente, quem é não residente no país, vai falar o que acontece com a pessoa física
que passaram a condição de não residente, como é que ele tem que fazer isso, o que tem que ser feito, quando ocorre a saída em caráter definitivo, e como é que eu tributo os rendimentos de fonte no exterior pelo residente no Brasil em relação ao ganho de capital, resultado de atividade rural e demais rendimentos recebidos, tá? Então, essa IN aqui, basicamente, para rendimentos auferidos do exterior por pessoa física. Vocês veem que aqui tem todo o histórico de alterações, e onde tem alteração, eles já deixam destacado aqui. Tenham sempre o cuidado, e aí vocês me desculpem se vocês já estiverem familiarizados, mas se nem todo mundo está familiarizado, tenham sempre o cuidado de ter certeza de que esse multivigente está clicado aqui, né? Se você clicar no original, ele vai carregar a redação original da IN e não vai trazer as alterações. Se você clicar só no vigente, ele vai trazer a redação que está vigente agora, mas sem a marca daquilo que foi excluído ou modificado. Eu sempre prefiro usar o multivigente, porque eu consigo perceber, inclusive, o que foi alterado, como era a redação anterior e qual é a redação atual, e a partir de quando isso aconteceu, tá? Então, essa é a Instrução Normativa 208. Depois a gente tem a Instrução Normativa 83. Um outro tipo de rendimento que as pessoas físicas podem ter são os rendimentos decorrentes da atividade rural, tá? Então, assim, na atividade rural, quando explorada pela pessoa física, eu preciso apurar o resultado dessa atividade. Ou seja, eu preciso verificar quanto eu tive de receita decorrente da atividade rural e quanto eu tive de despesas por conta da atividade rural. Apuro o lucro, e é esse lucro que vai estar sujeito à tributação por parte do imposto de renda. Essa IN descreve de forma detalhada como é que é feita a apuração do imposto, estabelece algumas formas de arbitramento, né? Então, ele diz assim, ó, se você não quiser ficar me comprovando despesa a despesa, você pode assumir um percentual da sua receita como sendo dedutível para fins de apuração do imposto de renda. E aí você não precisa me comprovar cada uma das despesas que você efetuou. Então, se vocês quiserem analisar a tributação da atividade rural da pessoa física, o ideal é recorrer à SN 83. Além das INs e do decreto do Regulamento do Imposto de Renda, a gente tem uma publicação da Receita Federal que é o Perguntas e Respostas. Todo ano a Receita Federal lança uma edição desse Perguntas e Respostas. Então, aqui vocês estão vendo a edição de 2023. E ela é muito útil porque ela em geral, esclarece várias dúvidas com relação ao imposto de renda da pessoa física, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, quem está obrigado a apresentar a declaração, como é que funciona o desconto simplificado, qual é o prazo para apresentação, se tem multa ou não tem, como é que eu preencho a declaração, como é que eu transmito a declaração, onde eu apresento, como é que eu retifico a declaração, o que é um comprovante de rendimentos, o que é o CPF, como é que eu calculo o imposto, como é que funciona a restituição do imposto de renda, como faz um contribuinte casado, um contribuinte viúvo, um contribuinte incapaz, o que é e como apresentar a declaração em conjunto, como é que eu faço uma declaração se o casal for separado, a tributação do espólio que eu mencionei para vocês com relação ao contribuinte falecido, como é que eu tributo rendimentos do exterior ou bens no exterior, o que são os rendimentos tributáveis, e aí vocês veem que eles abrem uma série de rendimentos. Como é que eu faço com aluguéis, com pensão, os rendimentos recebidos acumuladamente. Eles tratam da equiparação da pessoa física à jurídica. O que é a equiparação de pessoa física à pessoa jurídica? Quando eu pratico pela pessoa física atos de comércio, que a gente chama, com habitualidade,
a legislação tributária determina que a pessoa física seja equiparada à pessoa jurídica. Então, ela mesmo sendo pessoa física, vai ter que recolher todos os tributos como se fosse uma pessoa jurídica. Um grande exemplo disso é uma pessoa física que, por exemplo, construa imóveis, compre terrenos, construa imóveis para venda com caráter recorrente. Então, se a pessoa faz isso sempre, tem como isso uma atividade a partir da qual ela tira rendimento de maneira recorrente, ela está equiparada à pessoa jurídica. A rigor, vou dar um exemplo aqui que pode deixar você espantado, mas a rigor, se eu compro com habitualidade cosméticos, por exemplo, e revendo esses cosméticos com habitualidade, eu também estaria equiparado a uma pessoa jurídica. Tá? Aí ele vai falar do carnê-leão, rendimentos isentos, imposto de renda na fonte, e assim por diante. Então, vocês veem que a publicação é bastante extensa, fala de deduções, de despesa médica, de pensão alimentícia, de despesa com instrução, e assim vai. Explica como declarar bens e direitos, como declarar aquilo que a gente chama de criptoativos, né? Ou seja, as criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Cardano e assim por diante. Tem uma série de respostas sobre atividade rural, sobre ganho de capital e assim vai, tá? Então, é uma fonte muito útil essa publicação Perguntas e Respostas da Receita Federal, sempre tomando cuidado de ter certeza de que vocês estão olhando no ano correto, porque, só mostrar aqui para vocês, nas perguntas, se eu clicar aqui vai direto para a pergunta, eles fazem aqui algumas observações e eventualmente colocam inclusive exemplos, tá vendo? Como fazer, como apurar, como recolher, e em algumas respostas eles colocam inclusive a fundamentação legal, com referência à lei, ao regulamento, à IN, ou seja lá o que for, tá? Então isso aqui é sempre bastante útil. E por fim, eu não sei se vocês estão familiarizadas com isso, mas assim, como é que funciona como é que funciona a Receita Federal, né? Ela, obviamente... Então, vamos voltar aqui, do ponto de vista de hierarquia de normas, né? A gente tem a Constituição, certo? Vai definir, por exemplo, que a União pode cobrar imposto de renda. Depois a gente tem o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei complementar. Ele vai falar o que é o imposto de renda, vai falar que o imposto de renda pode tributar o produto do trabalho, salário, por exemplo, o produto do capital, juros, por exemplo, ou da combinação de ambos, produto de trabalho e de capital combinados. Ele vai falar também que eu posso tributar proventos de qualquer natureza. O que são proventos de qualquer natureza? É qualquer outro tipo de rendimento que não decorra da combinação do trabalho ou do capital, tá? Então, a gente tem a lei complementar, depois a gente tem as leis, são diversas leis que tratam de imposto de renda de pessoa física, e aí a gente tem o decreto, o regulamento do imposto de renda, basicamente, que é esse decreto 9.580. Depois do decreto, a Receita Federal, ela cria normas mais específicas, mais detalhadas, que são disciplinadas nas instruções normativas que eu mostrei para vocês. Abaixo das instruções normativas, a gente tem eventualmente atos declaratórios interpretativos ou coisa parecida. Mas apesar desse conjunto enorme de normas, o contribuinte ainda pode ter dúvida, tá certo? O contribuinte pode falar assim, olha, eu li a legislação, li o Perguntas e Respostas, li a IN, procurei os atos declaratórios e não consegui achar alguma coisa que esclarecesse a minha dúvida. Nesse caso, o contribuinte pode fazer uma consulta formal para a Receita Federal. Ou seja, ele vai fazer uma petição
aqui no site da Receita Federal mesmo, tem o formulário para fazer a consulta. Vai esclarecer qual é a dúvida dela, vai esclarecer qual é a legislação aplicável e o que aconteceu com ela. E vai falar assim, ó, minhas dúvidas são essas. 1, 2, 3, e elenca todas as dúvidas que a pessoa tem. A Receita Federal tem que responder a essas dúvidas. Essas respostas, elas são dadas na forma de soluções de consulta. Nos últimos anos, a regulamentação da solução de consulta mudou. Vou falar para vocês como é hoje. Eu apresento um pedido de consulta para a Receita Federal. Se a Receita Federal perceber que nunca respondeu sobre aquele tema, essa solução de consulta vai ser encaminhada para um órgão da Receita Federal em Brasília que se chama COSIT. Coordenação Geral do Sistema de Tributação. A COSIT vai analisar a consulta e vai emitir uma resposta. Vai falar assim, olha, com relação às suas dúvidas, as respostas são essas. Essa solução de consulta da COSIT, ela vincula o contribuinte que fez a consulta, mas ela vincula também todos os fiscais da Receita Federal. Então, os fiscais da Receita Federal estão obrigados a observar aquele entendimento que está naquela solução de consulta da COSIT. Então, as soluções de consulta da COSIT são muito boas para mostrar o entendimento da Receita Federal sobre um tema. Então, às vezes, a gente não tem resposta em N, não tem resposta em perguntas e respostas, mas tem algum contribuinte que já fez uma pergunta sobre apuração de imposto. Então, aqui, vamos procurar aqui uma ganho de capital, pessoa física, criptoativos. Vamos ver se ela já se manifestou sobre isso. No tipo de ato, vou colocar aqui solução de consulta interna, solução de divergência. Só para ver o que aparece. Vou buscar. Vocês veem que aqui tem uma solução de consulta que não foi a COSIT que expediu, foi a DISIT. Foi a Divisão de Tributação da 6ª Região Fiscal. O Brasil é dividido pela Receita Federal em 10 regiões fiscais. 6ª Região Fiscal, se eu não estou enganado, é a região que compreende Minas Gerais. A DISIT só responde quando já tem uma solução de consulta da COSIT proferida sobre aquele mesmo tema. Então, aqui vocês vão ver que essa consulta foi respondida pela DISIT, mas ele diz aqui, está vinculado à solução de consulta número 214 de 2021. Então, essa solução de consulta 214 é que mostra o entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ela está aqui, ó. Aí, se eu clicar aqui, eu vou ter a solução de consulta, o que ele fala sobre ganho de capital na venda de criptomoedas. Vocês veem que aqui no cantinho esquerdo tem um link. Se eu clicar nesse link, ele baixa a íntegra da solução de consulta. Vou baixar só para vocês verem aqui como é que é a cara da resposta à consulta. Então, aqui, por que não tem número de processo, nem interessado, nem CPF? Por conta de sigilo fiscal. Então, a pessoa que consultou, a gente não sabe quem foi, mas, de qualquer modo, o entendimento da Receita Federal está publicado aqui. Aí ele faz o relatório, aqui tem a ementa, né, que descreve resumidamente qual foi o entendimento que a Receita Federal manifestou e em quais dispositivos legais ela se baseia. Aqui ele vai dizer o que aconteceu, o que o contribuinte pediu, quais são os fundamentos da decisão dele, citando lei e tudo mais, e depois, no final, a gente vai ter a conclusão. Está aqui a conclusão. Isso mostra o entendimento da Receita Federal sobre o tema. Pode ser usado, por exemplo, numa defesa de um auto de infração, coisa parecida. Então, soluções de consulta são bastante interessantes de vocês pesquisarem se tiverem dúvidas sobre alguma coisa. O melhor jeito de procurar solução de consulta é por esse site da Receita Federal, aqui, esse Normas, tá vendo? Aqui você pode colocar que tipo de ato você quer.
pode dizer qual termo que você quer pesquisar e, se preferir, pode, inclusive, dizer filtrar pela data da publicação. Você pode escolher, inclusive, os órgãos e os anos aqui embaixo fazendo filtro, tá bom? Até aqui alguma dúvida, meninas? Vocês estão acordadas ainda? Eu estou acordada. Não. Eu não sei se você vai falar, mas... Eu vou passar a declaração do imposto de renda e a apuração do GCAP para mostrar para vocês. Mas com relação às fontes, tem alguma dúvida, não? Nenhuma. Deu uma travadinha aqui para mim. Sim, na verdade, o que aconteceu recentemente, né? Eu fui questionada quanto à declaração, o casal separado, e optaram pela guarda compartilhada. Então, eu não sei se você vai tocar um pouco nesse assunto, mas se não for, de quem seria a opção aí, ou a obrigatoriedade de fazer a declaração das despesas? Porque a guarda compartilhada, meio a meio, né, para cada um. Assim, Fernanda, pelo que eu saiba, não tem disposição expressa sobre isso. Eu mesmo tenho a guarda compartilhada dos meus filhos também. Acho que não tem disposição expressa sobre isso, tá? Mas, se eu não me engano, a Receita Federal entende que você tem que escolher deduzir as despesas em um contribuinte só. Tá. Se eu não me engano, mas se você quiser, a gente já olha já aqui, vou compartilhar de novo minha tela com vocês, a gente já olha aqui no Perguntas e Respostas para ver se eles já responderam isso. Tá. Espera aí. Está compartilhando já? Tá começando a compartilhar. Pronto, entrou. Aliás, eu compartilhei, meninas, no grupo esse documento, viu? Perguntas e respostas. Guarda compartilhada não tem, por exemplo, tá vendo? Ninguém quer colocar a mão desse angu. Porque eu acho que a guarda que vocês estão falando é guarda alternada, não é? Porque aí fica, sei lá, um pouco com um pouco com o outro, e aí, na verdade, a despesa é de todo mundo. É que, em tese, na guarda compartilhada também, eu posso dividir as despesas, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho tanto a guarda compartilhada quanto alternada. Então, a gente divide não só o tempo que os meninos passam com cada um, mas divide também as despesas. Então, a gente tem as duas coisas, a guarda compartilhada e alternada. Mas acho que guarda alternada não vai ter aqui também. Mas a guarda compartilhada me permitiria também dividir as despesas, né? Nos permitiria também dividir despesas. Eu acho que não vai ter aqui. Se eu não me engano, quer ver, vamos procurar aqui por dependentes. Se eu não me engano, a Receita Federal determina que eu tenho que deduzir na declaração de um só. Dependentes comuns. Um cônjuge ou companheiro que apresenta declaração utilizando-se das deduções legais pode incluir um dependente comum se o outro cônjuge ou companheiro apresentou a declaração utilizando-se do desconto simplificado e não incluiu o tal dependente? Sim. Depois eu acho que ele vai... Deixa eu ver se tem mais algum... Os dependentes comuns não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos os cônjuges, é o que eu falei que, em geral, eles exigem... Ele é um só. A qualquer dos dependentes comuns. Então, isso aí. Ele só fala dessa situação mesmo, Fernanda, mas ele determina que só um dos cônjuges é que pode declarar. Perfeito, ok. Tá? Aí vai dar guerra, se os dois quiserem declarar. Ai, guerra de foice. Algo mais, gente? Com relação às fontes, com relação
a base da Receita Federal ou coisa parecida, hierarquia das normas aí com relação ao imposto de renda da pessoa física? Alguém tem alguma dúvida? A princípio, não, mas eu confesso que eu nunca mexi ali nessa parte. Acho que tem que dar uma fuçada, né? No Para finalzinho aprender, aqui, quando a gente estiver acabando, eu vou colocar no chat aqui todos os links para vocês, tá bom? Perfeito. Então tá bom. Em tese, então, qualquer um de nós podemos fazer uma consulta sem se identificar, certo? Não, para a Receita Federal você precisa se identificar. Ah, tá. Então, assim, a Receita Federal vai saber quem você é. Mas quando ela te responder, ela vai responder para você, mas ela só vai tornar público a resposta dela sem nenhum dado que te identifique. Então, sem seu nome, sem seu CPF. Se tiver uma outra informação específica, você falando, por exemplo, sou empregado da Bayer, sei lá, sou empregado do Banco do Brasil. Nada disso vai estar expresso na fundamentação dele. Vai estar grifado com preto, com negrito, de modo que ninguém veja. Tá? Perfeito. E uma outra coisa importante, Fernando, com relação à solução de consulta. A solução de consulta, o pedido da consulta tem que ser sobre um fato determinado. Então, eu não posso fazer uma consulta em tese. Né? Então, eu não posso falar assim, se um dia eu for para Marte e eu receber rendimento de um marciano, como é que eu tributo? Isso não pode, porque é um fato que não... Entendeu? Você não tem uma coisa específica para perguntar. Você tem que falar assim, olha, eu tenho contrato com Elon Musk dizendo que quando... Entendeu? Que ele vai me pagar 1.000 moedas de Marte se eu for trabalhar lá. Como é que eu tributo isso no Brasil? Entendeu? Entendi. Tem que ser um fato especificado e definido que, de fato, ou já aconteceu ou que vai acontecer. Mas você não pode perguntar em tese assim, se um dia eu for jogar futebol, como é que eu vou... Entendeu? Isso não pode. Sim, Tá? beleza. Então tem que ser um fato... O que eles falam é que a Receita Federal não é um órgão de consultoria jurídica, né? Então, não é qualquer dúvida que você tem que você bate lá na porta. É uma dúvida sobre um fato específico, tá? Então, agora eu vou compartilhar de novo a tela com vocês e vou mostrar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas uma parte da declaração do imposto de renda da pessoa física, ela é constituída pela apuração do ganho de capital, que eu mencionei para vocês, que é essa apuração que tem, quando eu vendo bens ou direitos, eu apuro o ganho de capital, eu apuro o ganho de capital e depois eu importo isso para a declaração do imposto de renda. Então, eu vou começar por essa declaração de ganho de capital, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo já? Agora sim. Então, tá bom. É que, vocês me desculpem, é que eu não estou vendo vocês, então... preciso que vocês me digam mesmo se vocês estão vendo ou não. O GCAP a gente baixa pela Receita, né? Essa declaração baixa pelo site da Receita Federal e a declaração do imposto de renda também baixa pelo site da Receita Federal, tá? Perfeito. Então, se o contribuinte, pessoa física, se ele vendeu qualquer bem ou direito por um valor maior do que ele pagou por esse bem ou direito, ele precisa preencher e apresentar essa declaração de ganho de capital. Ela não é transmitida isoladamente. Então, esse programa, ele gera um arquivo, esse arquivo é importado para o arquivo da declaração de imposto de renda e ele é transmitido junto com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, esse arquivo te ajuda a apurar o ganho de capital, emitir a guia de pagamento, o DARF, por exemplo, se for o caso, e preparar a declaração para você importar para a declaração de imposto de renda, tá? Eu vou fazer uma declaração aqui para vocês, vou abrir pelo menos a declaração, para vocês poderem entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica da declaração. Vocês vão ver que eu baixei aqui o GCAP 2022.
a gente já tem disponível o GCAP 2023. Só que o GCAP, as versões do Programa de Apuração de Ganho de Capital, que é esse GCAP, as versões dele são de acordo com o ano calendário. Então, o GCAP 2022 é para apurar ganhos de capital ocorridos em 2022. O GCAP 2023, que já tem no site da Receita Federal, é para apurar declarações, para apurar ganho de capital ocorrido durante o ano calendário 2023, durante esse ano que a gente está agora. Então, se eu vou fazer a declaração de imposto de renda agora, até maio, até o final de maio, se eu vou fazer a declaração de imposto de renda referente a 22, é o GCAP 2022 que eu preciso utilizar, tá bom? Professor, esse sistema parece aquele outro sistema da Receita quando a gente vai fazer a nossa declaração de R. A gente tem esse GCAP lá no ECAC, porque quando a gente faz a declaração de R no ECAC, é tudo muito vinculado, tudo muito organizadinho. A gente tem esse sistema lá no ECAC também? Eu nunca chequei, sabia? Mas acho que sim, acho que ele está disponível, sim. Eu sempre faço tudo baixando os softwares da Receita Federal, mas acho que tem uma versão dele lá, sim. Obrigada. Não precisa me chamar de professor, pelo amor de Deus. Então, acho que esse ano você pode fazer a declaração do imposto de renda direto no ECAC, né? A pessoa física. Pode. Então, eu acho que está disponível lá também. Mas eu sou velhinho e antiquado, eu prefiro baixar o software e fazer no computador. Até porque são várias que a gente tem que acessar, né? Então, aqui está a tela inicial com a identificação do contribuinte. E aqui do lado, vocês veem meu mouse também, né? Sim. Tá. Sim. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho que preencher, vocês veem que eu tenho um link aqui para cada um dos tipos de bens que eu posso ter. Então, por exemplo, se eu for vender um bem imóvel, eu tenho que clicar aqui na aba de bens imóveis, venho aqui em novo, e aqui ele vai pedir para eu identificar qual é o imóvel, a rua e tal. Qual foi a data de aquisição do imóvel, se houve ou não houve. Então, vamos tentar preencher vamos ver se a identificação me permite preencher aqui. Vamos dizer que eu tenho adquirido o imóvel em 1/1/2000. Houve no imóvel reforma? Não. Aí ele vai me perguntar, qual foi o custo de aquisição desse imóvel? Vamos dizer que eu tenho adquirido esse imóvel por R$500 mil. Ele vai me perguntar quem são os adquirentes, vou deixar para preencher depois, a hora que eu quiser preencher, eu clico aqui em novo. Vai me perguntar qual foi a operação, vamos dizer que tenha sido uma operação de venda. A alienação foi a prazo? Só para simplificar nossa vida aqui, vamos dizer que não. E a data da alienação de hoje. Vamos dizer que foi vendido por R$1,5 milhão. Perdão, hoje não dá porque a declaração é do ano passado. Acabei de falar isso e errei. Então, vamos dizer que tenha sido vendido em 31/12/2022. Vamos dizer que não teve corretagem nenhuma e que... Vamos colocar uma corretagem aqui, vai. 200 mil de corretagem. 200 mil. Não houve alienação parcial desse bem. O imóvel objeto dessa alienação é residencial? Vamos dizer que sim. Vai haver aplicação na compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias? Vamos dizer que não, depois eu volto e mudo para vocês verem. Só quero que vocês vejam aqui a aplicação das reduções, tá? Então, o programa, ele vai dizer o seguinte, ó, você me informou que o valor de venda é de R$1,5 milhão, você me informou que você teve comissão de R$200 mil, portanto, você tem um valor de venda líquido da comissão de R$1,3 milhão. O seu custo de aquisição foi R$500 mil, portanto, o seu ganho de capital foi de R$800 mil. Aí vocês veem que ele sai aplicando umas reduções aqui, indicando, inclusive, de qual lei ele está falando.
Aí vocês veem que aqui tem a redução da Lei 11.196, que eu mostrei na IN para vocês. Ele fala assim, de acordo com a IN, você tem um percentual de redução de 34%, portanto, do ganho. Portanto, eu vou reduzir o seu ganho de capital em 276 mil, ele caiu para 523. Aí ele fala assim, mas além disso, você tem mais uma redução de 51%, que é o segundo índice, o FR2 aqui da Lei 11.196. Aplicando esse segundo índice, a sua redução seria de 267. Então, 523 menos 267 dá 255. Portanto, o seu ganho de capital é de 255 mil reais. Aí ele vem aqui para o cálculo do imposto. Aí ele fala assim, 255 mil reais, que acabei de apurar na outra tela, com uma alíquota de 15%, você teve um imposto devido de 38 mil reais. E é esse o imposto que eu tenho que pagar. Quando eu pagar esse imposto, eu venho para cá. Vamos aumentar o valor de venda, para vocês verem que ele vai montar uma tabelinha. Essa alíquota de 15%, ela se aplica para ganhos de capital de até 5 milhões de reais. Então, se eu tiver um ganho de capital maior, essa alíquota vai subir. Vamos colocar aqui. 10 milhões de reais, espera aí. Vou ter aqui mesmo coisa só para... É que com as reduções, se ele não... Vou mudar a data de aquisição aqui. Vocês estão vendo que a alíquota já mudou, já não é mais 15%, virou 16,09%. Por quê? Entre ganhos de capital até 5 milhões de reais, eu pago 15%. Mas entre 5 e 10 milhões de reais, eu pago 17,5%. Então, aqui, ele está aplicando a alíquota de 15% até 5 milhões de reais e a alíquota de 17,5% entre os 5 milhões de reais e os 8.919, dando essa alíquota média de 16,09. Agora, vamos dizer que eu diga que eu vou comprar um outro imóvel residencial. Vai aplicar? Vou aplicar. Qual o valor eu vou aplicar? Vou aplicar tudo. Então, aqui, ó, o valor da redução, porque eu apliquei tudo em outro imóvel, 8.918, o valor do meu ganho de capital, 0. Cálculo do imposto, 0. Então, como eu declarei aqui que eu vou aplicar todo o produto da venda do imóvel na compra de um outro imóvel de natureza residencial, eu não fiz uso desse mesmo benefício nos últimos 5 anos, eu tenho isenção completa do meu ganho de capital. Vamos dizer que eu vou fazer isso só parcialmente. Então, eu não vou aplicar tudo, eu vou aplicar só, por exemplo, 5 milhões de reais. Aí, na apuração, vocês veem que ele vai reduzir uma parte do imposto pela aplicação em outro imóvel, mas vai me dar um ganho de capital de 4 milhões de reais. Como o meu ganho fica na alíquota de até 15%, fica até 5 milhões, a alíquota de 15%, eu vou ter que pagar 655 mil de imposto. Alguém vai fazer alguma pergunta, eu acho, né? Não, é que eu tô com o microfone ligado aqui. Ah, tá bom. Eu resmungo às vezes para... Se quiser resmungar comigo, também não tem problema, não. Não, eu falei assim, aí vai aplicar a taxa e eu vou perder, vou ter que pagar imposto. Isso aí. Então, isso aqui para imóveis, tá? Alguma dúvida aqui? Então, vocês veem que o programa ele já vai fazendo uma série de perguntas para já aplicar as reduções ou isenções aplicáveis para ganho de capital, tá? Se eu estiver falando de direitos ou bens móveis, é nessa outra aba que eu vou preencher, aqui para participações societárias especificamente, e se eu tiver moeda estrangeira em espécie, tá?
Aqui tem uma situação interessante, por exemplo, se eu tiver um bem no exterior, ó, onde é que o bem foi adquirido? Foi adquirido no exterior. Ele vai me pedir para especificar qual foi o bem que eu comprei. Então, vamos dizer que foi uma aplicação financeira. Qual foi a data de aquisição? Sei lá, 1/1/2021. A origem dos rendimentos, qual foi? E aí vocês vejam que ele me pergunta se eu comprei essa aplicação financeira, se eu fiz a aplicação financeira com rendimentos que eu auferi originariamente em moeda nacional, ou seja, em reais, com rendimentos que eu auferi originariamente em moeda estrangeira, ou com um misto de rendimentos adquiridos em moeda nacional e estrangeira. Por que ele faz essa pergunta? Porque vai mudar a apuração do ganho de capital se eu adquiri a aplicação ou qualquer outro bem com rendimentos auferidos originariamente em moeda nacional, eu vou apurar imposto também sobre a variação cambial. Se eu disser que foi com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, eu não vou apurar o imposto sobre a variação cambial, eu vou apurar o ganho de capital em dólares, e a partir do ganho de capital em dólares é que eu vou apurar o ganho em moeda nacional. Então, isso aqui, do ponto de vista de base de cálculo, faz bastante diferença, tá? E aqui o misto, eu vou fazer a proporção do que é uma coisa e o que é outra coisa. Vamos dizer que foram com rendimentos adquiridos em moeda nacional. Você vê que ele vai me pedir a cotação do dólar, qual foi o custo de aquisição e assim por diante. Só uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas se confundem. Quando ele pergunta se eu adquiri esse bem com rendimentos auferidos em moeda estrangeira ou em moeda nacional, não quer dizer, ele não está perguntando se eu comprei em dólar ou se eu comprei em reais. Em geral, quando eu adquiro bens no exterior, eu compro em moeda estrangeira. Então, se eu adquirir nos Estados Unidos, provavelmente eu comprei em dólar. Se eu adquirir na Europa, provavelmente eu comprei em euro. Se eu adquirir no Japão, provavelmente eu comprei em ienes. O que ele está me perguntando é, o dinheiro que você usou para remeter para o exterior e no exterior comprar esse bem, ele é proveniente de rendimento que você auferiu no Brasil, em reais, ou de rendimento que você já auferiu no exterior em moeda estrangeira, tá? Essa é a pergunta. Ele não está perguntando com que moeda você adquiriu o bem, mas qual é a origem do rendimento que você usou para comprar aquela moeda estrangeira com a qual você adquiriu o bem. Ficou claro isso? Não? Sim. Sim. Então, tá bom. E aqui eu tenho a natureza da operação, né? Então pode ser venda, desapropriação, e aqui vocês vão ver que eu tenho uma hipótese de liquidação ou resgate de aplicação financeira. Lá na frente eu coloquei que era uma aplicação financeira que eu tinha feito, e aqui eu tenho a liquidação ou resgate de aplicação financeira. Quando isso é no exterior, eu pago aqui imposto de renda sobre ganho de capital aqui no Brasil. E ele vai seguir com a apuração do imposto. E aqui, se eu tenho moeda estrangeira que eu adquiri em espécie, né? Então, se eu comprei dólar, por exemplo, eu comprei euro e vendi, aqui é a forma de eu apurar o imposto. E aqui eu fiz, vamos dizer que eu tenha feito a declaração, vou verificar pendências, imagino que vocês estejam acostumadas com isso, pelo menos quem já preencheu a declaração da pessoa física. Aquilo que aparece em vermelho impede a gravação e a transmissão. Aquilo que aparecer em amarelo, aqui nesse caso não tem nada, mas aquilo que aparecer em amarelo não impede a gravação e a transmissão do arquivo, tá? Feito isso, se eu clicar aqui, vocês veem, né? Apareceu um campinho vermelho aqui e ele vai ter um link. E ele vai falar assim, o campo indicativo logradouro não foi informado. Se eu clicar nesse link, ele vai abrir com o prompt aqui, com o mouse, no campo logradouro para eu preencher e para eu sanar esse erro, tá? Feito isso, resolvidas todas as pendências de todas as fichas que tiver, você vai lá em exportar para o IRPF 2023. Então, você vê que, apesar de ser GCAP 2022,
Ele está sugerindo para exportar para a declaração do imposto de renda de 2023, que é a declaração que eu vou usar para declarar os rendimentos que eu recebi no ano calendário de 2022. Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Então tá bom. Então vamos compartilhar agora a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ô Fê, eu não sei se vocês costumam fazer uma pausa para café, para alguma coisa. Se vocês quiserem parar em algum momento, vocês me avisam, tá bom? Senão eu desembesto a falar aqui e não paro mais. Não, pode ir, pode seguir. Até às 22. Então tá bom. Estamos contigo, vamos embora. Estão vendo já a minha tela na declaração do imposto de renda? Sim. Então aqui, ó, IRPF 2023, que vai servir para declarar a declaração de 2022, tá? Vou criar uma nova declaração aqui. Aqui vocês veem que ele já tem uma opção bastante interessante e útil, né? Que é iniciar a partir da declaração pré-preenchida. Então, se vocês forem preencher direto no site ou direto no aplicativo, a declaração pré-preenchida já vai estar lá. Aqui eu preciso acessar o ECAC, baixar a declaração pré-preenchida e importar para cá, né? Ou, a partir dessa opção mesmo, dependendo da conta da conta GovBR lá que eu tenho, eu já consigo importar diretamente por aqui, tá? Por que é importante a gente sempre fazer uma declaração, sempre utilizar uma declaração pré-preenchida? A Receita Federal faz uma série de verificações entre os arquivos que todos os contribuintes transmitem, né? Então, ele checa, por exemplo, se eu sou um trabalhador assalariado com carteira, seletista, o que ela checa? Ela checa aquilo que eu informo na minha declaração do imposto de renda, por exemplo, com aquilo que o meu empregador declarou que me pagou de rendimentos. Ele entrega a DIRF dele lá, que é a declaração do imposto retido na fonte, ele entrega a DIRF, eu entrego a declaração do imposto de renda. Na DIRF dele vai falar, ó, paguei para o Ricardo tantos mil-reais ao longo do ano de 2022 e retive tanto de imposto de renda dele. Se a informação que ele presta não bater com a informação que eu presto, eu vou cair naquilo que a gente chama de malha, né? Então, vai ter o cruzamento de malha, a Receita Federal vai me chamar para explicar, vai demorar a minha restituição do imposto de renda. Quando vem a declaração pré-preenchida, ela vem pré-preenchida com aquilo que a Receita Federal colheu das outras fontes já. E a partir daí, a minha chance de errar diminui, né? Então, sempre que possível, é bastante interessante utilizar a declaração pré-preenchida, tá? Eu posso iniciar também importando a declaração do ano anterior. Mas se eu só importar a declaração do ano anterior, eu não vou ter a verificação com as bases da Receita Federal. Aí eu teria que entrar no ECAC, pegar lá os informes de rendimentos das fontes pagadoras e checar informe por informe, tá? Aqui vocês já vejam que, além de eu apresentar a declaração de ajuste anual, por esse mesmo programa eu posso apresentar a declaração final de espólio, que é aquela declaração que eu falei para vocês, que é quando a gente encerra o inventário de uma pessoa que morreu. A última declaração é chamada declaração final de espólio. E ela é diferente das outras, porque nessa declaração tem um campo para eu transferir os bens da declaração do espólio para a declaração dos sucessores. Então, por isso que ela é uma declaração diferente. E também... Oi, pode falar. Essa declaração, ela vem somente depois da expedição do formal de partilha ou a partir da declaração de que transitou em julgado já o inventário? A partir da expedição do... Eu faço, em geral, a partir da expedição do formal de partilha. Tá? E aqui a gente tem a declaração de saída definitiva do país, tá? Que é quando eu deixo de ser residente, é a última declaração que eu faço quando eu saio do país. Vamos só para fins de exemplo aqui, começar uma declaração em branco, não vou importar nenhuma declaração. Vamos começar uma declaração em branco só para vocês
terem o funcionamento dela. Então, aqui, obviamente, eu tenho no começo a identificação do contribuinte, tenho que informar uma série de coisas aqui. Por esse mesmo programa, eu posso retificar a declaração, lembrando que eu tenho 5 anos para retificar essa declaração, tá? Não posso, na retificação, isso é importante. Depois eu explico mais detalhes, mas vocês veem que aqui eu tenho a opção por 2 formas de deduções nessa declaração. Eu posso fazer as deduções legais ou eu posso fazer desconto simplificado. Então, deduções legais, eu vou lá, declaro despesa com médico, com educação, com dependentes e assim por diante. E aplico as deduções e apuro meu imposto. Desconto simplificado me dá, a partir dos meus rendimentos tributáveis, ele me permite um desconto padrão. E a partir daí é por imposto. Você vê que o próprio programa já calcula tanto por deduções legais quanto por desconto simplificado e me permite comparar os valores do imposto, se eu tenho imposto a pagar ou a restituir numa ou noutra situação. Com um simples clique eu posso mudar entre uma opção e outra. Então, sempre antes de transmitir, checa qual que é a melhor opção e muda a opção se for o caso. Expliquei isso para voltar a falar da declaração retificadora. Eu tenho 5 anos para retificar a declaração. Mas eu não posso, depois de encerrado o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, eu continuo podendo fazer declaração retificadora. Mas eu não posso retificar para mudar a opção pela tributação. Então, se eu optei pelas deduções legais e mantive essa opção até o dia final da entrega da declaração do imposto de renda, eu não posso depois mudar essa opção numa declaração retificadora. Eu tenho que manter a mesma opção, tá? Então, aqui eu identifico o contribuinte, aí eu identifico os dependentes aqui, identifico eventualmente os alimentandos, e aí vejam vocês como é didática a declaração do imposto de renda, né? Vocês veem que, lembra que praticamente os mesmos rendimentos que eu fui passando com vocês ali na instrução normativa que trata da pessoa física, eu tenho aqui praticamente os mesmos grupos, né? Então, eu tenho aqui, ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, pelo titular e pelos dependentes. Se eu tenho dependentes e eles têm rendimentos tributáveis, eu tenho que declarar os rendimentos deles também. Então, aqui eu declaro quem é a fonte pagadora, o CNPJ da fonte, qual foi o montante dos rendimentos recebidos, quanto teve desconto de previdência previdenciária oficial, de imposto de renda retido na fonte, qual foi o 13º salário e o imposto de renda na fonte sobre o 13º salário. Aí eu tenho uma outra tabela, uma outra ficha, com os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, também, tanto pelo titular quanto pelos dependentes. Então, rendimentos do trabalho não assalariado, dividido por mês, tem que preencher mês a mês. Aqui no beneficiário do serviço, eu vou dizer se é o titular ou se é dependente, né? E aqui vai me dar o tipo de pagamento. Em outras informações, eu vou ter aqui, por exemplo, aluguéis que eu recebi de pessoa física, tá vendo? Rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos recebidos do exterior e o imposto pago com base no Carnê-Leão. Tudo isso são informações que eu tenho que preencher. Só abrindo aqui, ó, uma abinha nova aí só para vocês verem como funciona. Aqui eu tenho que dizer quem é o titular do pagamento, quem foi o beneficiário do serviço e o valor, tá? Isso aí. E eu teria que preencher isso mês a mês. Aqui eu vou declarar quais são os rendimentos isentos ou não tributáveis.
Então, eu vou falar aqui, vamos abrir uma aqui para vocês verem que tipo de rendimento eu tenho aqui, ó. Ó, a quantidade de rendimentos isentos. Então, vejam vocês que já tem aqui, com base na decisão do STF, pensão alimentícia como rendimento isento e não tributável. Tenho doações, por exemplo, transferências patrimoniais, doações ou heranças também são rendimentos não tributáveis. Aí você fala assim, mas puxa, se são rendimentos não tributáveis, por que eu tenho que declarar? Eu tenho que declarar aqui, porque senão não fecha. Vamos imaginar o seguinte, ó. Por que a Receita Federal quer ver todos os seus bens e todos os seus rendimentos? Porque ela quer saber se você deixou de declarar algum rendimento. Então, vamos dizer que eu tinha um patrimônio em um ano de 100 mil reais, ou vou aumentar um pouquinho aqui, vai. Vamos dizer que eu tive um patrimônio num ano de 500 mil reais, e no outro ano eu declarei um patrimônio de, vamos dizer que eu tenha recebido joias do príncipe saudita. Declarei patrimônio num ano de 500 mil reais, e no outro ano eu declarei o patrimônio de 16 milhões e 500 mil reais, considerando as joias. Nos bens, né? Então, na minha declaração de bens, declarei 500 mil num ano e no outro ano 16 milhões e 500 mil reais. Se eu não coloco aqui que houve um acréscimo por doação, um acréscimo patrimonial por doação, o fisco vai falar, pera lá, como é que seu patrimônio aumentou de 500 mil reais para 16 milhões e 500 mil reais sem nenhum rendimento, ainda que seja isento? Ela vai me chamar, vai me fiscalizar para me explicar. Então, aqui eu tenho que informar também doações e heranças. Tá? Lembrando que, pelo menos no estado de São Paulo, o Fisco Federal, a Receita Federal, conversa com a Secretaria da Fazenda. Eles trocam informações. Então, sempre que eu coloco um campo aqui de transferências patrimoniais e doações, como rendimento isento, a Receita Federal manda a informação para a Secretaria da Fazenda, para a Secretaria da Fazenda checar se eu fiz a declaração do ITCMD, que é também um formulário que a gente preenche online, né, no site da Secretaria da Fazenda. Se não tiver feito, a Secretaria da Fazenda me fiscaliza. E lembrem, eu tenho que fazer a declaração de ITCMD, a declaração de doação, e declarar isso para a Secretaria da Fazenda, ainda que a doação seja isenta, esteja lá naquela faixa até o limite de 2.500 UFESPs, tá? Dúvidas? Até aqui? Não acabei ainda, não. Não. Ah, perdão, vamos ver mais alguns rendimentos isentos ali, vai. Lucros e dividendos recebidos, tá vendo? São rendimentos isentos. O que mais? Ganho de capital. Por que tem ganho de capital isento aqui se eu mostrei para vocês como fazer a importação do ganho de capital lá no GCAP? Porque lembra que, dependendo da forma das respostas que eu dei ali, do prazo de aquisição do meu imóvel, se eu ia ou não utilizar o produto da alienação na compra de um outro imóvel, dependendo das respostas que eu respondia, eu teria isenção do ganho de capital. Então, o ganho de capital isento eu tenho que declarar aqui também na declaração de imposto de renda, porque senão, de novo, eu tive eventualmente um aumento patrimonial e não tenho a origem suficiente de recursos para justificar isso. Então, eu tenho que declarar aqui como ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição no prazo de 180 dias, tá? Oi, Hiroshi. Diga. Esse lucros e dividendos recebidos, se eu sou sócio de uma empresa no lucro presumido no lucro real e recebo lucro, ainda assim é isento? Ainda assim é isento. Ah, tá. Lucros e dividendos ainda são isentos por enquanto, Fê. Vocês sabem, né? Tem uma vontade do governo antiga, isso vem desde a Dilma, o Bolsonaro tentou também, não conseguiu,
O governo Lula certamente vai voltar com essa tentativa, mas tem uma tentativa forte no sentido de tributar lucros e dividendos. Tá? Tá. Por enquanto são isentos, mas a vontade do governo e da Receita Federal é de estabelecer uma tributação sobre isso. Ok. Mas hoje eu tenho isenção ainda. Tá? Rendimento de caderneta de poupança, por exemplo, é isento, algumas hipóteses de aplicações financeiras também, assim por diante, tá? Mas aí essas também tenho que declarar lá no GCAP? Não. No GCAP eu vou declarar só se for ganho de capital. Tá? Então, pensa assim, GCAP é se eu tinha um bem ou um direito e esse bem ou direito foi vendido por um valor maior do que eu comprei. Então, por exemplo, exemplo de direito. Se eu tenho Bitcoin, por exemplo, Bitcoin é um direito, né? É um bem. Não é um bem tangível, não é um imóvel, não é um carro, não é nada, mas eu tenho que declarar lá, se eu tive ganho, eu tenho que declarar lá, tá? Então, vamos pensar assim, ó, aqui na declaração do imposto de renda, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, eu tenho que declarar todos os meus bens e todos os meus rendimentos, não importa se eles são tributáveis ou não. Não importa se eles são isentos ou não, não importa se eles foram recebidos no Brasil ou no exterior. É uma outra confusão que as pessoas fazem. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele presta serviço para empresas estrangeiras. Presta serviço para empresas no Canadá, nos Estados Unidos, e ele tem uma conta em Nova York, e ele recebe o valor da prestação desses serviços nessa conta dele de Nova York. Aí ele fala assim, mas como o meu dinheiro está fora, como eu não trouxe o dinheiro para o Brasil, eu não preciso tributar aqui. Ele está errado. O Brasil tributa a universalidade dos rendimentos recebidos por quem é residente no país. Então, se eu sou residente no país e recebi um rendimento da Austrália, ainda que eu não traga esse dinheiro para o território nacional, eu tenho que pagar imposto sobre o rendimento que eu recebi na Austrália. Se eu recebi um rendimento na Austrália e meu dinheiro ficou na Austrália, não tem problema nenhum. Não estou cometendo infração nenhuma. Eu tenho o direito de ter bens no exterior. Mas eu tenho que pagar imposto aqui no Brasil. Então, a primeira coisa eu tenho que declarar na declaração de imposto de renda todos os meus bens e todos os meus rendimentos também. E vocês vão ver que é muito importante a gente ter cuidado em sempre ter certeza de que o acréscimo nos nossos bens, a mudança nos nossos bens, é justificada de maneira satisfatória pelos nossos rendimentos ou pelas dívidas que a gente contraiu, tá bom? Mas aí eu só vou tributar se os países tiverem tratados com o Brasil. Eu vou tributar independentemente deles terem tratado ou não com o Brasil. Ah, tá. Então, qualquer que seja o país, só para terminar de responder, Fernando, qualquer que seja o país do qual eu tenha recebido, eu tenho que tributar no Brasil. O que o tratado vai fazer é falar o seguinte, olha, por exemplo, o rendimento de ganho de capital, de bens imóveis, eu só vou tributar no país em que estiver sediado o imóvel. Rendimento de lucro, eu vou tributar nos dois países. Obviamente que se os países tributarem. O imposto pago em um país, eu posso compensar com um imposto devido no outro. É isso que vai tratar o tratado. Mas o Brasil tributa a universalidade dos rendimentos. Perfeito. Desculpa, alguém ia fazer uma outra pergunta, né? A Shirley, por exemplo, eu vi um caso que me perguntaram, eu fiquei na dúvida, mas eu disse que estava certa a tributação. A pessoa, na época da pandemia, ficou em home office e ela trabalhava até por uma empresa estrangeira fora. Só que durante a pandemia, como o trabalho ficou home office, conseguiu voltar para o Brasil e ficou no Brasil como se ele estivesse de férias na Bahia e continuou trabalhando daqui, prestando serviço para a empresa lá. E aí, de repente, ele foi tributado aqui sobre a renda dele. E ele alega que ele
concorda com a tributação. Na época eu achei estranho, mas disse que eu entendia que estava certo, porque em que pese ele ter vindo para cá e ele achar que ele estava de férias, ele ficou 8 meses aqui no país, mesmo vivendo em um hotel, mas ele ficou aqui. Então, assim, ó, Sheila, tem uma das ienes que eu mostrei para vocês, é a iene que fala da caracterização da residência ou de eu não ser residente, tá? Tá. Então, assim, ó, vou te dar a regra em linhas gerais. Se eu sou um residente no país, no Brasil, residente fiscal no Brasil, eu tenho que tributar os rendimentos que eu recebo do mundo inteiro, tá? Tá. Quando é que eu deixo de ser residente no Brasil? Se eu me mudar do Brasil para outro país, com o intuito de viver nesse outro país, e o que eu quero dizer com isso? Ao sair do Brasil, já tinha o visto de trabalho no outro país, já tinha uma casa alugada, me mudei com a minha família, mudei meus filhos de escola. Na data da minha saída, eu deixo de ser residente no Brasil, desde que eu apresente a comunicação de saída. É um formulário que eu preencho no site da Receita Federal dizendo que eu saí do país em qual data eu saí. Esse formulário eu tenho que apresentar até fevereiro do ano seguinte, tá? Então, se eu sair, por exemplo, em 22, eu tive até fevereiro desse ano para apresentar essa comunicação de saída para a Receita Federal. Além de apresentar a declaração de imposto de renda, a última declaração de imposto de renda daquele ano que eu ainda era residente no país. A partir da minha saída definitiva, eu não sou mais residente para fins fiscais no Brasil, então se eu estou recebendo rendimento do exterior e estou no exterior, ninguém tem nada a ver com isso. O fisco brasileiro, pelo menos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Agora, se eu voltar... Então, acho que ele começou trabalhando na empresa a partir do Brasil, foi transferido para a matriz, e aí ele volta, mas eu acho que ele não encerrou. Então a rigor, se ele foi transferido do Brasil para o exterior, ele deveria ter feito essa comunicação de saída e a declaração dele. Se ele não faz, pelos primeiros 12 meses depois que ele sai, para fins fiscais, ele continua sendo considerado residente no Brasil. Entendi. E o rendimento que ele recebe, mesmo no exterior, por esses 12 meses, ele tem que tributar aqui no Brasil também. Tá. Depois desses 12 meses de saída, ele deixa de ser residente no Brasil. E aí, ele só vai voltar a ser residente no Brasil depois que ele voltar a residir aqui com o intuito de permanência. Ou, se ele voltar temporariamente, se ele ficar mais do que 183 dias no período de 12 meses. Ou seja, se ele ficar mais da metade do tempo aqui no Brasil. Foi o que aconteceu, ele ficou 8 meses aqui. Aí e acredito que ele não tenha encerrado mesmo. Aí ele volta a ser residente. Mas isso está na iene, se eu não me engano, 200 e... Eu acho que é essa aqui, 208. Ó, o conceito de residente. Considera-se não residente no Brasil a pessoa física que se retire em caráter permanente do território nacional na data de saída, que é o que eu te falei da entrega da comunicação de saída, que ingresse no Brasil com visto temporário e permaneça até 183 dias consecutivos ou não em um período de até 12 meses. Entendi. Tá? Eu dei uma opinião, na verdade, não cheguei a bater o martelo, mas eu imaginei que tivesse sido algo do tipo, como se ele não tivesse formalizado a ida dele para lá. E aí ele voltou e ficou muito tempo também, né? Sim. Mas é sempre importante ver se ele deu a saída, se ele fez a comunicação de saída definitiva, se ele entregou a última declaração, quanto tempo ele ficou fora e quanto tempo ele voltou. Porque a iene ela vai tratar também da data em que ele passa a ser residente, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, para fins do disposto no inciso 4A, caso dentro de um período de 12 meses a pessoa física não complete 184 dias, novo período de até 12 meses será contado... não era isso que eu queria falar, não.
É que na época ele falou assim que também teve um caso porque ele ia para lá, ele foi para lá, mas para continuar prestando serviço para a filial aqui, né? Então isso não faz diferença. Não faz diferença para ele. Não. Para fins dele ser caracterizado residente, não faz. Tá? E aí, olha só que importante, ó. Era isso que eu queria mostrar. Considera-se residente no Brasil a pessoa que ingresse no Brasil com visto temporário na data em que complete 184 dias consecutivos ou não de permanência no Brasil dentro de um período de até 12 meses. Então, vamos dizer que esse seu conhecido, amigo, sei lá, que ele tivesse dado a saída definitiva, tá? E que depois ele voltou e ele ficou mais do que os 6 meses. Só que ele só... 8 meses. Então, só que ele só seria considerado residente no Brasil depois dos 184 dias. Então, os primeiros 6 meses de rendimento, ele ainda não teria que tributar aqui no Brasil. Só os outros 2 meses, vamos dizer assim, é que ele teria que tributar aqui. Entendi. Entendeu? Porque a IN fala também da data em que você caracteriza a condição de residente. Tá? Perfeito. Então, aqui eu tenho os rendimentos isentos, rendimentos sujeitos à tributação definitiva e exclusiva. Então, lembrando, né, tributação exclusiva na fonte é aquela tributação que a fonte pagadora faz a retenção do imposto e recolhe para o governo. Tributação definitiva é aquela tributação que eu tenho que recolher, eu tenho que informar os rendimentos aqui, mas eles não afetam a base de cálculo do imposto. Então, vejam vocês que esses rendimentos aqui eu tenho que declarar, mas não afetam a base de imposto. Esses aqui eu tenho que declarar, não afetam a base também, porque são isentos ou não tributáveis. Esses 2 aqui eu tenho que declarar e eles afetam a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste. E a Receita Federal colocou nos últimos anos, ela colocou mais esse campo que não existia antigamente, que é de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica cuja exigibilidade esteja suspensa. Então, vamos dizer que eu recebi uma verba rescisória trabalhista, eu entendo que tem caráter indenizatório, portanto, não devo pagar imposto. Meu empregador entende que ele deveria reter imposto sobre tudo, eu entrei com uma ação judicial para dizer que eu não devo esse imposto. E eu consegui uma liminar. Eu tenho que usar essa ficha aqui para informar isso. Vamos dizer que eu não tenha conseguido a liminar, mas eu fiz o depósito judicial do imposto. Tenho que usar essa ficha aqui para discriminar isso também. E eu tenho uma ficha daqueles rendimentos recebidos acumuladamente. Lembrando, né, o que são os rendimentos recebidos acumuladamente? São aqueles rendimentos que eu recebi num momento só, mas que eles se referem a vários meses, a vários períodos diferentes. Então, aqui vejam vocês que eu tenho que declarar as informações que, em geral, se exige, né? CPF, CNPJ, nome e tal. Em que mês eu recebi, qual foi o imposto de renda retido na fonte e o número de meses. Por que é importante o número de meses? Porque no cálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, eu considero quantos meses, em relação a quantos meses aquilo se refere, para eu ter um desconto com relação às faixas de incidência e de isenção do imposto de renda à pessoa física. Então, nos rendimentos recebidos acumuladamente, o número de meses é bastante importante. Qual seria um exemplo desses rendimentos, Hiroshi? Por exemplo, rendimento recebido em ação trabalhista, é o mais recorrente, tá? Ou às vezes eu peço sei lá, vamos dizer que eu sofri um acidente, alguém me atropelou, eu fiquei inválido, aí fiquei sem poder trabalhar durante 1 ano. Processei a pessoa que me atropelou e ele tem que me pagar uma renda como se fosse a perda dos meus rendimentos por esse 1 ano. Recebi um rendimento acumuladamente, tá? De uma vez só, tá? De uma vez só. Aí eu tenho que informar lá, quantos meses se refere? A 12 meses. E aí ele vai fazer a proporção. Tem uma IN também que fala só de... Ou não, em uma daquelas INs, um dos capítulos dela fala exclusivamente como calcular
o imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. Aí tem um resumo aqui do imposto que foi pago ou retido, lembrando aquilo que está em cinza é preenchimento automático pelo programa, só aquilo que está em branco é que eu tenho que preencher. Tem uma ficha aqui que é bastante negligenciada em geral, que é a ficha de pagamentos efetuados. A rigor eu tenho que informar aqui não só aquilo que é passível de dedução, mas a rigor eu teria que informar todos os pagamentos efetuados. Sei que ninguém faz isso, eu também não faço. Mas em tese tem uma multinha aí se eu não declarar os pagamentos. Esse campo também é sempre importante. Doações efetuadas. Então, quando há uma doação, o doador tem que declarar como doação efetuada nesse campo, e quem recebe tem que declarar como doação recebida no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, naquela linha que eu falei para vocês de transferências patrimoniais e doações e heranças. Então, quem doa tem que declarar a doação efetuada e quem recebe tem que declarar a doação recebida. E as coisas... do valor? A rigor, independentemente do valor. E as coisas têm que bater, assim, obviamente se for R$100, não precisa, né? Mas as coisas têm que bater com aquilo que for declarado na declaração do TCMD, tá? Ô, Hiroshi, eu tenho uma pergunta. Aqui não de doação, mas vou contar uma situação que um advogado acabou fazendo para um cliente meu. O cliente, ele vendeu o imóvel, né? E o pai, né, dele havia vendido o imóvel, só que o dinheiro do imóvel não era do pai, era do filho, e aí, enfim, o dinheiro, ao invés de entrar na conta do pai, porque o imóvel estava na conta do pai, entrou na conta do filho. E aí, o que ele fez? Ele fez a seguinte jogada, ele, Fernanda, vamos lançar como empréstimo, e aí faz o perdão de dívida todo ano até chegar ao valor do imóvel. Aonde que você declara isso? O empréstimo e o perdão de dívida? Vou mostrar para vocês aqui. Eu só guardo essa pergunta, então, na hora que eu chegar nos bens na dívida, eu volto nela, pode ser? Pode. Achei que fosse um momento, mas beleza, vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Só uma coisa. Adiantando uma parte da resposta da sua pergunta. O perdão em si, ele tem que ser declarado como uma doação efetuada por quem perdoou a dívida, e ele tem que ser declarado como um perdão recebido, como se fosse uma doação, em quem teve a dívida perdoada aqui nos rendimentos isentos. Tá. Mas não é só aí que tem que declarar, por isso que eu vou voltar depois nos bens direitos e nas dívidas, tá? Tá bom. Aqui eu tenho aqui as doações, por exemplo, para o ECA, né, Instituto da Criança e Adolescente, que vão gozar de dedução aqui na declaração do imposto de renda, e para a pessoa idosa também. Aqui eu tenho a declaração de bens e direitos. Lembrando que eu sempre tenho que informar o valor que eu tinha do bem e direito no final de 2021 e no final de 2022. Ao final dessa relação de bens e direitos, eu vou ter o total do meu patrimônio em 2021 e em 2022. A variação desse patrimônio, o aumento desse patrimônio, ele tem que estar integralmente justificado pelos rendimentos, pela soma dos rendimentos que eu recebi, sejam tributáveis, sejam isentos. Por isso que é importante eu declarar todos os rendimentos que eu recebi, para eu poder ter origem para justificar um eventual acréscimo patrimonial. Se eu tiver mais acréscimo patrimonial do que eu tive de rendimento que eu recebi, tem coisa errada. Tem rendimento que foi omitido e qualquer acréscimo patrimonial pode ser tributado pela Receita Federal, tá? Então, essa divergência é objeto não só de fiscalização, mas pode ser também objeto de autuação.
lembrando de uma situação que eu tive de um cliente essa semana ainda. Não fui eu que fiz a declaração de imposto de renda dele, foi o contador. E eu chequei que na declaração do imposto de renda dele tinha justamente essa situação. Ele tinha mais acréscimo patrimonial do que tinha de rendimento. Eu falei, ó, tem coisa errada aqui. Ele falou, não, então declara um outro negócio aqui para bater exatamente o meu acréscimo patrimonial com os meus rendimentos. Eu falei, mas e fulano? E você não teve nenhuma despesa o ano inteiro? Você não pagou cartão de crédito, não comeu, não almoçou, não comprou nada no mercado? Ele falou assim, não, é claro que eu comprei, mas a Receita Federal vai ver isso. Eu falei, a Receita não é trouxa, né? Obviamente que você precisa de um dinheiro para viver. Você tem despesa, né? Todo mundo, em geral, tem cartão de crédito. A Receita Federal, aliás, cruza também as informações do seu cartão de crédito. Ela sabe quanto você gasta no cartão de crédito. Então, você tem que ter uma sobra de rendimentos, além do seu acréscimo patrimonial, que justifique, no mínimo, o cartão de crédito que você gasta. Né? E aí ele alterou lá e resolveu declarar um negócio que ele não queria declarar. Mas é muito importante a gente sempre fazer essa verificação no final. Aqui, Fernanda, por exemplo, se eu faço um empréstimo, o valor que eu emprestei, a pessoa que é credora tem que declarar o empréstimo realizado aqui. E a pessoa que recebeu o empréstimo tem que declarar nas dívidas e ônus o valor do empréstimo que ela contraiu, aí no seu caso é pai e filho, né? Sim. Então, um declara o bem, como bem o crédito que tem contra o outro, e o outro declara como dívida a dívida que tem com um. Quando eu faço o perdão, quem perdoou baixa o valor nos bens e direitos de um ano para o outro, e quem teve a dívida perdoada baixa a dívida de um ano para o outro. Quem teve a dívida perdoada declara como rendimento isento nesse mesmo valor, e quem fez o perdão da dívida declara como doação efetuada aqui. Então, eu amarro o bem e o direito, a dívida, o rendimento e a doação efetuada. Tá. Tá? Você entende essa jogada como uma redução legal de imposto? É legal. Porque foi basicamente por isso. É legal no sentido de ser legal, de ser bacana. Assim, ó. Se isso aconteceu de fato, é legal. Okay. Se isso foi previamente combinado, é de simulação. Tá. Né? Sendo que há um ônus nisso tudo. Não lembro quem perdoou quem falou que vai perdoar quem. Mas vamos dizer que o sujeito que se comprometeu a perdoar, ou seja, o credor, morra. Os herdeiros do credor têm direito de exigir essa dívida. Porque ninguém pode se comprometer a doar nada. Né? Não adianta assim, como a doação é um ato de vontade, e a minha vontade pode mudar a qualquer momento, a promessa de doação, ela juridicamente não é válida. Eu posso prometer te doar minha casa daqui a um ano. Você não pode me executar essa obrigação. Sim. Entendeu? Por quê? Porque doação é um ato de vontade livre. Nem eu mesmo posso me comprometer a fazer isso, porque amanhã eu posso mudar de ideia. Ela pode ser revogada, né? A qualquer momento, entendeu? Então, assim, não adianta só você me prometeu que você me dá a sua casa. É azar o seu, porque eu mudei de ideia. Agora, é diferente se eu fizer um contrato. Falar, Fernanda, se você me colocar na Globo, eu te dou minha casa. Aí a gente combinou outra coisa, não é doação mais, entendeu? Sim, sim.
Aí eu estou te remunerando. É um negócio. É um negócio. Aí eu não posso revogar, não posso mudar a minha vontade, senão eu tenho que te indenizar. Agora, fala assim, Fernando, ó, não fui com a sua cara. Daqui 1 ano eu vou te dar minha casa. Aí daqui 1 ano você bate na minha porta. Cadê essa casa? Você tá aqui, não vou te dar mais. Não deu ideia. Ninguém pode fazer nada com isso. Entendeu? Assim, quem ficou devedor nessa brincadeira tem um risco. Porque se o outro morrer, o outro pode não morrer, mas pode mudar de ideia também, né? Pode. Aí você não, mas é pai e filho. Eu tô careca, literalmente, de ver pais e filhos brigando, se desentendendo, inclusive por causa de dinheiro. Então tem que tomar cuidado, porque aquilo que você coloca no papel depois se materializa de fato. Né? É uma dívida? Então é uma dívida. E mais, não é só para os herdeiros. Aquele crédito ele existe também perante credores. Então, se o credor um dia, o cara que tem o crédito, tiver uma dívida, o credor pode ir lá e piorar esse crédito. Aí eu não posso mais perdoar, porque o negócio não é mais livre. Uau! Né? Então, okay. Pode fazer? Pode, mas tem as suas consequências. Sim. Entendi. E outra, não esqueça, e quem for fazer isso não pode esquecer, que tem toda hora gente querendo aumentar o imposto de doação. A isenção, ela é por lei, pode ser revogada, pode acabar com a isenção. Pode diminuir a isenção. Sim. Né? Então pode ser que um belo dia ele acorde, acabou de perdoar, mas agora acabou a isenção, a alíquota não é mais de 4, de 8. Então tem que ver se vale a pena fazer isso. Ok. Tá? Uhum. Voltando ali. Eu só paro de compartilhar porque pelo menos eu consigo ver vocês. Tá? Desculpa pelo vai e vem, mas pelo menos quando eu paro eu consigo ver vocês. Aqui na hipótese de espólio, né, doações a partidos políticos. Aqui eu tenho a importação do ganho de capital, tá vendo? Ó, importação do GCAP 2022. Então, o arquivo que eu criei lá, salvei em algum lugar no meu computador e importo para cá. E aí aqui vão aparecer as mesmas informações de lá. Tem um campo também para fazer declaração de atividade rural. Qual é o imóvel, declaro as receitas e despesas, falo qual é a apuração do resultado, tem que declarar a movimentação do rebanho, tem até um chifre aqui. A Receita tem um humor bem estranho. Dizer quais são os bens, quais são as dívidas, tá? E tem um aplicativo também de apuração de atividade rural. Declaração de renda variável, né? Então, se eu tenho compra e venda de ações, por exemplo. E aqui tem um resumo da declaração. Então, aqui você vai ter de forma mais sintética quanto eu tinha de bens no ano anterior e quanto eu tinha de bens no final do ano. Quanto eu tinha de dívida em um ano e quanto eu tinha de dívida no outro. Lembrando que os meus bens em um ano são os meus... O valor líquido do meu patrimônio em um ano são os meus bens menos as minhas dívidas. O valor líquido no outro ano são os meus bens menos as minhas dívidas. É o agregado dessa variação que eu tenho que comparar com os meus rendimentos, para saber se esses rendimentos estão devidamente justificados. Aí aqui eu tenho os campos para imprimir, DARF, declaração e tal, né? Para quem não sabe, eu tenho a opção aqui de salvar a cópia de segurança, gravar a cópia de segurança e depois de gravada de restaurar a cópia de segurança, tá? E aqui, lembrando, eu tenho sempre a tributação por deduções legais e pelo desconto simplificado. Que depois do prazo para entrega da declaração eu não posso retificar mais. Então, antes de transmitir, sempre checa isso. Só para finalizar aqui, juro que eu estou... Juro não, mas eu estou acabando. Tem a opção de transmitir com certificação digital. Em geral, ninguém faz isso. Mas para patrimônio... se eu não me engano, para quem recebeu mais de 5 milhões de reais de rendimento
ou tem, se eu não me engano, mais de 10 milhões de reais de patrimônio, uma coisa assim, é obrigatório a entrega com certificação digital, tá? Então, se vocês tiverem clientes com valores relevantes na declaração da pessoa física, é sempre importante checar se precisa entregar com certificado digital ou não. E acho que é isso por hoje, e eu estou à disposição de vocês para as dúvidas que vocês tiverem. Da minha Por parte, enquanto, eu fiz as minhas. Eu também, garanti as minhas. É bem denso o assunto. Complexo. Eu nunca fiz um assim completinho. Eu faço sempre opção simplificada. Mas é bom treinar, né? A operação simplificada, em geral, para quem, por exemplo, para quem tem muito rendimento de distribuição de lucro, para quem tem pouco rendimento tributável, ou para quem tem pouca despesa dedutível, faz mais sentido. Em geral, para quem tem muita despesa dedutível, com educação, com despesa médica em geral, que às vezes é pesada, aí vale mais a pena os descontos legais. Mas o bom é que o programa já te orienta o que é melhor para você. Verdade. Isso é uma vantagem de Uma fato. facilidade. A Receita Federal no Brasil é uma das mais informatizadas no mundo. Então, assim, eles são caso de sucesso pelo mundo inteiro, não só pela declaração de imposto de renda de pessoa física, mas por todo o arcabouço de fiscalização que eles têm de ECF, SPED, não sei mais o quê. Eles têm, inclusive, a Receita Federal, uns anos atrás, comprou um supercomputador de uma empresa americana, e para ela adquirir o supercomputador dessa empresa americana, o governo americano teve que autorizar, porque era um computador super potente, capaz de fazer cálculos de bombas nucleares e tal. Então o governo americano só deixa sair de lá se tiver autorização dele. Então, o governo brasileiro está muito bem aparelhado. Legal. Dúvidas, meninas? Alguém tem mais alguma dúvida? Não. De minha parte, ok. Meninas, alguma dúvida? Não. Não. Por aqui também não. Enquanto... só vou pedir mais 2 minutinhos de vocês, só para eu mandar para vocês no chat os links que eu prometi. A Fernanda depois encaminha para quem não estiver aqui, né? Certo, Fê? Certo, pode deixar que eu encaminho para elas. Já estou mandando. Foi bem legal, porque assim, hoje você trouxe não só sobre o imposto de renda, mas esclarecer para a gente sobre soluções de consulta, que é uma ferramenta, foi bem legal. Né? É uma ferramenta que a gente usa bastante no dia a dia, e você trouxe até um detalhezinho que eu não sabia. Qual? O do... Como fala? Multivigente, não sabia. Também não estava. Até anotei. É bom. É bom usar aquilo ali. E aí depois ele tem um relacional também que mostra graficamente se foi revogado, se não foi revogado. Que show! Qual revogou o quê, qual mudou o quê. Pronto, acabei aqui. Mandei tudo para vocês já no chat. Legal. Perfeito, aula sensacional, como sempre, Rocha, dando show. Valeu. Eu que agradeço aí pela paciência de vocês até essa hora da noite. Prazer sempre estar com vocês. Nada, gente.